Existentes na Terra há mais tempo que o homem, os cupins são conhecidos por se alimentarem preferencialmente de celulose. Mas como um animal tão modesto se tornou uma praga? Como identificá-lo e exterminá-lo? Confira em mais um Produtora de Notícias. Espalhados pelo mundo, há cerca de 3.000 espécies de cupins, principalmente em áreas de clima tropical e subtropical. No Brasil, temos ao todo cerca de 280 espécies, e dentre elas estão os cupins de montículo, responsáveis por prejuízo na lavoura, os cupins de madeira podre ou úmida, os cupins de madeira seca, os cupins arbóreos e os cupins subterrâneos. Para simplificarmos nossa abordagem, trataremos de uma maneira genérica de dois grupos de cupins, os cupins de madeira seca e os cupins subterrâneos. Viemos aqui, no Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Juiz de Fora, conversar com o professor Fábio para saber mais sobre os cupins. Fábio, cupim, me explica um pouco sobre esse animal. Os cupins são, na verdade, insetos, pertencem à família, ao grupo dos Isóptera, característica muito particular que é a vida em sociedade. Então são animais que constituem uma colônia dentro de um ninho físico. Há indivíduos que cooperam uns com os outros no cuidado da prole. Existe a formação de indivíduos especializados em tarefas, como casta de reprodutores, que é o rei e a rainha, casta de operários e soldados, né? E isso dá algumas características interessantes, que há uma longevidade para essa colônia. Por que eles se tornaram pragas nas cidades? Tem se tornado praga devido a algumas condições que esse ambiente oferece, como a falta de inimigos naturais para controlar essas populações, a oferta de alimento, né, muito abundante, né, a celulose, madeiras, entre outros, bem como, né, a oportunidade de locais para construir suas colônias. Professor, qual que é a diferença do cupim de madeira seca para o cupim subterrâneo? Existem várias diferenças. A primeira delas diz respeito ao hábito de nidificação. O subterrâneo constrói seus ninhos, né, todo abaixo do solo, através de galerias que se estendem por amplas áreas ali, em jardins, em áreas de pastagens, né? Então não são fáceis de serem detectados. Os cupins de madeira seca, eles nidificam dentro da própria peça de madeira que eles estão consumindo. Então é comum, por exemplo, em residências nós encontrarmos um banco, uma madeira, um mobiliário, né, uma cama, uma estante, uma prateleira que está sendo atacada por esse cupim e nós não detectamos a sua presença, porque ele vai consumindo o interior desse alimento, né, ali disponível, e esse próprio consumo acaba oferecendo espaço para que o cupim instale ali a sua colônia. Em termos de organização social, os cupins subterrâneos possuem colônias muito maiores, né? São indivíduos mais complexos em termos comportamentais. Já os cupins que habitam a madeira seca são mais discretos, formam colônias um pouco menores, menos populosas, até porque o recurso ali é um pouco mais limitado, não pode abrigar tantos indivíduos assim. Fábio, como que as pessoas podem identificar a presença dos cupins? Uma boa pista para isso é o dano, né, provocado pelas ações do cupim. Então, às vezes, checando um móvel, a pessoa pode perceber que há fraturas, né, ou há fragilidades na superfície daquele mobiliário, principalmente no caso dos cupins de madeira seca. Outra grande pista são os dejetos, são aqueles grânulos característicos que os cupins retiram e acabam depositando em montículos, né? Numa porta, debaixo de uma cadeira. Então isso são pistas de que aquele imóvel já está sendo atacado. Qual época do ano é mais favorável à dispersão dos cupins? A época mais propícia é a estação quente e úmida, né? O auge do verão, da primavera, quando nós temos as eminências das chuvas típicas de verão. É a época em que as colônias liberam então as suas formas aladas, reis e rainhas, né, conhecidos popularmente como aleluias ou siriris, fazem tipicamente uma revoada ao final da tarde, e durante esse voo ocorre então a cópula, né, entre o macho e a fêmea. Esses macho e fêmea caem ao solo, perdem as suas asas e formam um par real que vão em busca de um substrato para ali fundar a nova colônia. Muitas pessoas confundem os cupins com as brocas de madeiras. Qual que é a diferença? Olha, a diferença é um pouco
visível. Levar que as brocas, na verdade, são larvas de besouros em desenvolvimento no interior da madeira, cavando galerias, né? Deixam dejetos diferentes, têm tamanhos diferentes e ainda não estão completamente formados, né? São indivíduos imaturos. Então o corpo ele é mais amorfo, né? Tem o formato de uma lagarta, enquanto que os cupins já têm uma estrutura muito bem definida. A cabeça, o tórax, o abdômen, né? 3 pares de pernas, se locomovem mais ativamente do que as brocas e são menores e ocorrem em uma quantidade muito maior. Por ser pouco conhecido, quando o cupim se estabelece em um local, há necessidade de contratar uma empresa especializada em dedetização. E é em uma dessas empresas que conheceremos mais sobre o assunto. Adriano, como que a dedetizadora atua nesses casos? A gente faz um orçamento na casa do cliente, faz uma avaliação, ver se dá para fazer descupinização no móvel. Se o móvel estiver muito estragado, aí já tem que ser uma cineira. Qual que é a diferença no procedimento do cupim de madeira seca para o cupim subterrâneo? O cupim subterrâneo é engramado, já no jardim, fura o buraco no chão, joga com a terra para cima. E o cupim de madeira seca é mais nas madeiras, fica fresta, eles entram dentro das madeiras, aqueles buraquinhos, faz pulveriza, faz aplicação com a seringa, pincela. No manejo com inseto, há alguma precaução a ser tomada? A pessoa tem que ser um profissional, tem que ser profissional, tem que usar luva, usar máscara. A pessoa é bom ficar, assim, o móvel for detetizar, é bom a pessoa ficar fora de casa um período de umas 4 horas. O produto é perigoso para a saúde? O produto é tóxico, tem cheiro forte. Qual que é a importância do cupim para o ecossistema? Nós temos então a participação deles como reciclagem de nutrientes. Então, graças ao trabalho dos cupins é que nós temos a decomposição daquelas madeiras vegetais, senão não fosse essa atividade, estariam acumulando ali no ambiente. A própria escavação do solo, né, a descompactação desse solo, a aeração do solo e, de certa forma, a incorporação de matéria orgânica no solo.